Aí. Olá, 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 boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Boa tarde para quem for chegando aqui na live agora. Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo depois, tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube, onde a gente está colocando as gravações dos episódios aqui do nosso projeto Comendo Livro, onde a gente faz a leitura de um livro, preferencialmente escrito por psicanalistas, mas que não sejam feitos especificamente para psicanalistas. Né? Não tem aquela linguagem muito teorizada e aqui, cheio de psicanalês. Né? A gente procura alguns livros que sejam mais acessíveis à compreensão e que possam suscitar algumas discussões aqui a respeito dessas áreas, desses assuntos, enfim, que a gente vier trabalhar aqui. Hoje, muito provavelmente, a gente vai concluir aqui a leitura do livro Sentido da Vida, né, que está aparecendo aqui embaixo para quem está assistindo no Instagram, vai estar aparecendo aqui do lado para quem está assistindo no YouTube. O Sentido da Vida de Contardo Caligares, né? Para quem eventualmente começar por esse episódio aqui, se interessar pelo conteúdo do livro, também pode assistir os outros episódios. Aí a gente faz a leitura, né, dos 2 primeiros capítulos e das primeiras 2 partes aqui do 3º capítulo e levanta também algumas discussões sobre o assunto que mais atravessou a leitura, digamos assim. Vamos continuar. Como e quando surgiu a ideia de que juízos estéticos poderiam nos orientar na vida, ou seja, nos dizer o que é certo e o que é errado, sem que a gente precise recorrer a livros que geralmente servem para tapar buracos nas estantes? Achar feio e achar bonito poderiam ser critérios morais simples, imediatos e úteis. Nem tudo que é bonito é certo, e nem tudo que é feio é errado. Mas a feiura do mundo acarreta um certo peso moral negativo, como manifesta o que dizemos com frequência às crianças, que o que elas fizeram foi feio. Há uma diferença entre belo e bonito. O belo tem um quê de épico e solene que o torna mais próximo de uma qualidade não apenas estética, mas também moral. Ou seja, e se a gente não precisasse se orientar por outros princípios na tentativa de evitar a feiura do mundo? Não seria nada mal. A nossa apreciação estética fundaria nossas inquietudes morais e nossas escolhas. O desespero produzido pelo sublime, sua relação com a falta de limites, faz com que todas as nossas dificuldades em lidar com os limites do mundo, espaços temporais e mais ainda limites de um sentido fechado, sejam então indicadores morais. Os limites abertos e desesperadores são indicadores de moralidade. Uma espécie de momento mori, ou momento infinite, que nos lembra o que é moralidade. As estantes abertas, com buracos. A calocagatia, não sei nem que palavra é essa, nunca nem vi. Calocagatia grega pode ser entendida como uma pose ou uma postura, quase uma elegância predantista, e o dandismo como uma volta do homem clássico, uma afirmação final e definitiva do homem renascentista, do homem aestheticus sobre o homem ethicus. Eu gostaria de propor uma nova renascença, recolocar a alternativa de Kierkegaard, mas não entre volubilidade e constância. O que me importaria seria a oposição entre prazer da experiência estética e uma escolha que não levaria em conta o prazer. A própria ideia de uma apreciação estética como forma de conhecimento do mundo é uma ideia moderna. Nasce no século XVIII. Agora preciso fazer aqui algumas observações muito rápidas sobre o que chamo de brecha. Dizer a brecha sugere que a mudança teria sido repentina, o que não é o caso. A modernidade ocidental é uma cultura na qual o indivíduo é um valor maior do que a coletividade. Essa ruptura é uma brecha, uma ruptura, mas que vai se abrindo aos poucos. O seu primeiríssimo começo, sem dúvida, é a própria chegada do cristianismo, que é uma religião profundamente individualista, o que não significa egoísta, nem um pouco. Significa que o indivíduo e a sua liberdade são maiores e mais importantes do que o coletivo. Sedução exercida em mim, aliás.
Segue um resumo em termos ensaísticos, mas que será contado como história da educação familiar, por exemplo. Há pessoas que defendem a família cristã como um valor. A família nunca foi um valor cristão. A família é estralhaçada por Cristo. Ao aluno que lhe pede: Mestre, deixe que eu vá sepultar o meu pai. Cristo responde: Não, deixa os mortos enterrar os mortos e vem comigo já. Isso não significa que a gente não tenha que respeitar os pais, mas certamente a hierarquia familiar não está no início da lista dos valores cristãos. Não é uma prioridade para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ao contrário, a família é um valor prioritário. Então pode-se dizer que a família é um valor bíblico, sim, mas não um valor cristão. A Bíblia surge para consolidar a tradição judaica quando ela se considera ameaçada na volta do jugo dos judeus na Babilônia. Para proteger uma tradição, nada melhor do que a família, que é um instrumento de reprodução social. O Novo Testamento, ao contrário, surge para promover uma nova religião. Ele só pode ser oposto à família e a todos os aparelhos de reprodução social. A família cristã, inevitavelmente, prega a desobediência do indivíduo, chamando-o a decidir e agir contra a tradição. A modernidade começa com o cristianismo, mesmo que imediatamente depois, uma vez consolidado, o cristianismo a combata. A modernidade avança no século IX e mais ainda nos séculos XII e XIII. Seus fatores decisivos são circunstâncias que favorecem o indivíduo. Por exemplo, a urbanização, deslocamentos e migrações, contato com a diversidade étnico-cultural, etc. Chegamos assim aos séculos das luzes, como chamamos o século XVIII, mas que começa muito antes, no século XVI e XVII. Fatores das luzes. 1. A ideia de que as normas instituídas devem ser as mínimas possíveis, em número e extensão. O essencial é que as regras devem existir para servir à convivência, não pelo gozo que permitiriam ao soberano. 2. A ideia, quase um corolário, de que tudo que não é proibido é permitido. Quem pratica psicoterapia sabe que na maioria das pessoas não é assim. A gente se proíbe quase tudo que não é explicitamente permitido. Em geral, e aqui está a razão da antipatia do cristianismo pela modernidade, que acontece a partir desses séculos, 16, 17 e 18, e na sua aceleração final, é a valorização da imanência, ou seja, o que faz com que a vida valha eventualmente a pena, não está mais fora da vida concreta da gente. Não é mais separado da vida, mas está nela. Agora, como se julga, então, uma vida como boa ou não boa, se seu interesse não é mais separado dela? Pois é, julga-se de dentro. Seu interesse não está mais no além, não está mais nos prêmios ou nos castigos da eternidade. Tampouco somos dirigidos por uma lei que deveria sua autoridade a uma transcendência divina, seja ela qual for. Como então julgar se uma vida foi boa ou não? É exatamente nessa altura que a brecha moderna inventa o juízo estético. Ao longo do século XVIII, é produzida uma quantidade absurda de tratados de educação do gosto, educação da experiência estética. Montesquieu, Voltaire e Kant são apenas os primeiros que me vêm à cabeça. É realmente um mundo inteiro de pessoas pensando e refletindo sobre como é que nasce o juízo estético, até chegar à formulação kantiana, a mais perfeita forma de pensamento ocidental sobre o julgamento estético. No fundo, quando julgamos uma obra de arte, o que julgamos é uma finalidade sem fim, ou seja, uma coisa que não tem outra finalidade fora dela mesma. O que é uma excelente definição de obra de arte, mas que talvez se aplique também às nossas vidas, as quais, quem sabe, não tenham outra finalidade fora delas mesmas. Então, essa época em que tantos ocidentais se debruçam sobre qual é a experiência da arte e do belo, é também o momento em que surge a ideia que eu acabo de vender, a de que a vida é a obra de arte de cada um, a mais importante, a mais valiosa e talvez também a única. A experiência da vida é uma experiência criativa de uma obra de arte. A vida de cada um de nós é a sua obra de arte.
Isso acaba sendo o programa explícito dos românticos ingleses, por exemplo, dos românticos alemães, dos dandies do fim do século XVIII e do começo do XIX. Mesmo sem isso, essa ideia atravessa toda a modernidade e chega até nós. Se as nossas vidas fossem julgadas pela sua qualidade estética, eu estaria tendo uma vida feia ou uma vida bela? E o que isso quer dizer? O que é uma vida boa por ser bela? Claro que não depende da cor da camisa que escolhi para hoje, não depende do corte do meu terno, nem, em geral, do meu estilo. O que seria meu estilo? Em tempos diferentes da minha vida e do mundo. Eis que chegamos mais perto da vulgaridade dos fascistas, segundo meu pai. Os dandies chamam de finesses um certo tipo de elegância que não está só na roupa, mas numa atitude constante. Um estilo que talvez seja o oposto da vulgaridade. O estilo é, nas luzes, o processo de individuação da vida. Se nossa escolha moral for tão singular e espontânea quanto a escolha estética, seremos assustadoramente livres. O juízo estético vem do âmago da nossa subjetividade. É uma decisão que mal conseguimos explicar aos outros. Estou vendo uma obra e achando-a sensacional, enquanto o outro que veio comigo até aqui acha que não é grande coisa. E não conseguimos, no fundo, explicar o porquê um ao outro. Não por isso, necessariamente, a gente vai se odiar, aliás. Dessa extrema liberdade, nós não paramos de fugir. É o que a gente mais faz, fugir da extrema liberdade que a modernidade nos deu. No caso, fugir da liberdade de poder inventar nossas vidas sem ter que invocar uma transcendência, simplesmente achando certo e belo agir de uma certa maneira e não de outra. Preferimos, no fundo, sempre ou periodicamente, pedir um sentido na vida a alguma transcendência que nos imponha um freio, que coloque limites na nossa liberdade de ser, que nos dê uma unidade de medida, um sentido que venha de fora. Tenho muito carinho pela expressão fuga da liberdade, por uma razão que vou lhes contar muito rapidamente. Em 1966, quando eu estava mergulhado na contracultura, não sabia muito bem o que era cultura, mas eu era contra. Fui fazer o que a maior parte das pessoas com 18 anos fazia naquela época. Fui para a Índia. Assim como os jovens românticos iam para a Índia, os jovens dos anos 1960 iam para a Índia e para o Nepal. No Nepal, o comércio das drogas era legal, liberado e oficial. Não é mais. Não vão para lá por isso, porque não é mais. Peguei um voo charter para a Índia que saiu de Amsterdã. E no aeroporto de Amsterdã me dei conta de que eu não tinha levado nenhum livro. Comprei uma edição de bolso de um livro de um psicanalista. Naquela época eu não sabia que um dia me tornaria psicanalista. Nem tinha começado a minha análise. Aliás, a leitura daquele pocketbook aeroportuário talvez seja relevante na minha história intelectual. Era um livro de um grande psicanalista americano, Erich Fromm, intitulado Escape from Freedom. Esse livro me acompanhou durante a viagem toda e foi muito útil para que eu voltasse, porque aquela era uma viagem na qual era possível realmente se perder. Bom, voltando ao nosso tema, é dessa liberdade que a modernidade inventou que nós fugimos. E fugimos como? A coisa mais sinistra é que essa invocação de uma transcendência que nos limite quase sempre começa com a projeção de nossas dúvidas, nossas tentações, nossas contradições nos outros. Nós tentamos resolver nos outros as dificuldades que temos com a nossa liberdade. Quanto mais temos liberdade, mais nos transformamos em algozes dos outros, porque os outros tentamos reprimir a liberdade que não toleramos em nós mesmos. Um dos fatos mais terríveis para quem estuda a história da nossa cultura é que a gente costuma dizer: nós queimamos as bruxas, mas isso foi na época das trevas. Só que não foi na época das trevas. Isso foi a partir do século XIV, quando a razão humana era poderosíssima e estava começando a explorar e entender o que era o mundo, o universo. Foi uma das poucas épocas em que todo mundo concordava que a Terra era redonda. Isso acabou.
Era uma época em que a razão era poderosa, mas justamente por isso a descoberta de nossa liberdade fazia com que, como nunca, em nenhuma outra época, nós perseguíssemos quem pudesse pensar diferente. Nós matávamos. Ou seja, foi uma época em que era impossível silenciar as dúvidas que acompanhavam qualquer fé numa transcendência. E por isso mesmo era preciso forçar os eventuais hereges, os representantes externos e concretos dessas dúvidas, a professar nossa fé, como nós mesmos éramos incapazes de professá-la, por causa das dúvidas que nos atormentavam. Essa época é a época em que nasce o que eu chamo de boçalidade. Eu uso e tento promover boçal como um conceito. Boçal é aquele que responde ao medo de sua liberdade, reprimindo no outro essa liberdade que o apavora. Então, boçal é aquele que reprime quem goza diferente dele, porque ele mesmo não se aguenta. No fim do século VI, o Papa Gregório o Grande quer mandar uma missão aos anglo-saxões liderada por Agostinho, bispo da Cantuária. Entre outros tópicos, Gregório e Agostinho debatem por carta para saber qual é o pecado e onde está a culpa se tiver pensamentos impuros no sono. A tal população noturna é obra de quem? Gregório chega à conclusão de que não se pode comungar quando a população provém de pensamentos torpes, mas se ela procede apenas do excesso da comida e de bebida, nesse caso a população noturna talvez não impedisse absolutamente de receber o sacramento. Agora imaginemos que Gregório ou Agostinho tivessem uma população noturna sonhando estar transando entre si. Eles sairiam do sono fazendo o quê? Matando homossexuais? É assim que funciona a boçalidade. O medo do nosso próprio desejo nos leva a matá-lo nos outros. Como acaba essa história? Bom, primeiro, quem está se enfrentando? De um lado, sem dúvida alguma, tem os boçais. Do outro lado, os antiboçais são numerosos e variados. Mas eu gosto pelo menos de lembrar que entre os antiboçais tem um lugar de destaque os psicoterapeutas, porque eles realmente trabalham com a ideia de que, orientando alguém, não existem valores aos quais recorrer senão os que estão já lá, na mente de seus pacientes. Eles são os representantes da valorização da vida concreta de quem os interpela. De fato, tem só uma coisa que um psicoterapeuta não pode ser. Ele não pode ser boçal. Ele não pode querer orientar o outro, porque se ele quiser orientar o outro, vai ser sempre a partir do medo do que ele, o psicoterapeuta, teria de sua própria liberdade. E como vai acabar essa luta? Não sei. Existe muita gente desesperada pela feiura de sua vida, realmente, e é possível que as pessoas desesperadas pela feiura de sua vida recorram a qualquer esperança de transcendência. Elas sempre afirmarão essa transcendência impondo-a aos outros. Talvez fosse um bom lugar para lembrar a responsabilidade da burguesia e seu fracasso. Fracasso não tanto na supostamente esperada distribuição melhor das riquezas, mas na falência em embelezar a vida de todos. Na visão marxista, a burguesia tinha a responsabilidade histórica de criar e transmitir uma cultura que tornasse a vida bela ou suficientemente bela para ser aceitável. A aristocracia foi altamente bem-sucedida na tarefa de passar o bastão, ou seja, de criar e transmitir uma cultura que tornasse a vida suficientemente bela para a burguesia, fracassando na tarefa de criar e transmitir uma cultura para o proletariado. A burguesia fracassou em sua missão histórica, etc. E hoje, será que é possível que a modernidade morra e que os boçais ganhem? É possível que a brecha que se abriu nos séculos XVI, XVII e XVIII regrida e morra? Que ela se feche? Não é impossível. Ele apresenta aqui uma tela, né, uma pintura, Os Condenados no Inferno, do ciclo de afrescos do Juízo Final. Lucas Signorelli. 1499-1504, Catedral de Orvieto, Orvieto na Itália.
Essa é uma capela que muitos reconhecerão. Um dos afrescos de Signorelli no Duomo de Orvieto. Signorelli não seria um pintor que meu pai escolheria, porque ele gostava dos pintores primitivos do fim do século XV, e o começo do século XVI já lhe parecia renascentista tardio e quase maneirista. Mas para mim tem uma grande importância, porque Freud fez alguns comentários a partir de um lapso que a lembrança de Signorelli lhe produziu. Também me lembro de quando entrei pela primeira vez, sendo adulto, na capela. Quando criança, certamente já devia ter entrado lá, mas criança eu não prestava muita atenção. Quer dizer, meu pai me levava para uma série de lugares e eu geralmente tentava me entreter com o que eu chamava de minha orquestra, que era um pequeno número de músicos imaginários que eu puxava com uma cordinha e que tocavam para mim enquanto a gente passeava pelos museus e monumentos. Parece, aliás, que quando meus pais me chamavam, eu amarrava a minha orquestra. Então, na minha primeira visita à Capela de Orvieto, sem dúvidas, contemplei com calma essa parte dos danados jogados nos sofrimentos do inferno, que é muito popular. Aqui valeria a pena abrir um capítulo inteiro acerca de uma questão que tem tudo a ver com a boçalidade na nossa cultura, que é a questão seguinte. A partir do ano 1000, mais ou menos, nós começamos a imaginar o inferno de uma maneira que é singularmente parecida com os nossos desejos menos confessáveis. Tem uma relação entre essas duas coisas que é bem inquietante na nossa cultura. Enfim, no caso específico dessa parede não é difícil. Não preciso apontar para nada para que vocês imediatamente fiquem impressionados pelo fato de que, sim, os danados do inferno e os próprios diabos têm uma presença carnal fortíssima, a ponto de a gente poder se perguntar como é que os comissionários de Oviedo acharam que esse negócio fosse adequado para menores de 18 anos. Eu me lembro de que entrei, eu estava falando não isso exatamente, mas estava falando com a pessoa que me acompanhava. Sou muito respeitador das igrejas em geral. Comecei a falar sobre os afrescos e quais vinham das mãos de Signorelli, e também algumas reflexões sobre o inferno. E havia pessoas que estavam naquela capela por razões litúrgicas. Uma dessas pessoas se voltou e me fez shh. E para mim isso ficou como um símbolo da questão de saber como é que vai acabar essa luta, se seremos realmente silenciados. Meu pai morreu na cama, em casa, vítima da insuficiência cardíaca. Meu irmão, também médico, estava ao lado dele. Eu não estava lá. Esse é um dos preços que a gente paga quando se afasta muito do lugar onde nasceu. Meu irmão me contou que as últimas palavras do meu pai para eles foram: faça alguma coisa. O que significava provavelmente: olha, eu não estou aguentando mais, me empurra para a morte, por favor. Ou então, faça alguma coisa, me dê mais uma injeção de diurético para ver se eu consigo retomar a respiração, pensar e viver mais um dia. Ou então podia ser uma recomendação de ordem geral: faça alguma coisa na vida. Eu gosto do equívoco contido nessa frase, e acho que é bem no estilo dele. Essas frases que mesmo na última hora nunca tampam o buraco na estante. Essa frase me ajuda a responder a pergunta: como é que essa história vai terminar? Pode ser que amanhã as trevas voltem. Pode ser que amanhã alguém nos force a jurar que é a eternidade que deve dar sentido à nossa finitude ou à nossa vida concreta. Ou então o além que deve dar sentido ao aqui. Ou então as utopias, cidade de Deus ou dos homens, é que devem dar sentido ao presente. Pode ser que isso aconteça, mas até lá eu fico com, no fundo, o que me parece ser a grande lição do meu pai, que é a ideia de que a questão do sentido da vida é simples. O sentido da vida é a própria vida concreta. Aqui vivemos e da qual faz parte também morrer. E assim acabamos o livro. Finalizamos o livro com a seguinte conclusão de Caligares: o sentido da vida é a própria vida concreta. Aqui vivemos e da qual faz parte também morrer. Ou seja, o sentido da vida é viver para morrer. E no final da vida, todo mundo vai morrer e a vida só acaba quando morre, né? Então o sentido da vida é viver para morrer.
Pelo menos dá para traduzir dessa forma, né? E aí eu acredito que isso retoma o capítulo, né? O segundo capítulo em que Caligares falou sobre uma morte bela, né? Uma bela morte. O que seria uma morte bem morrida, né? Que ele não vai dizer necessariamente da morte ali em si, do acontecimento que causa, que provoca a morte, que finda a vida. Ele vai transmitir de uma maneira como se uma morte bela seria uma morte na qual se tem a paz ou a tranquilidade ou a percepção ou a consciência de que viveu uma vida realmente bem vivida, né? Então, de certa forma, acho que o que ele está querendo dizer como sentido da vida seria essa viver a vida intensamente ou viver uma vida boa de ser vivida, que uma vida boa de ser vivida não seria passar apenas, unicamente, ou buscar unicamente ter momentos completamente felizes, né? Ou uma vida só de felicidades, de momentos bons. Essa viver uma vida completa seria passar por todas as coisas que uma vida é capaz de proporcionar. Como, por exemplo, experienciar a morte de algumas pessoas que são próximas, no sentido de não se afastar desse momento que só vai acontecer uma vez, né? Como ele mencionou também no capítulo sobre a relação de uma paciente que ele atendeu nos Estados Unidos e pediu para tomar Prozac durante um ano porque o pai estava em uma situação terminal de saúde e ela queria aquele ano e, né, passar o resto dos meses ali e o luto afastada emocionalmente, ou seja, sem se conectar, sem viver aquele episódio que só vai acontecer uma vez, né? Não vai ter uma oportunidade de reprisar ou de viver novamente aquela coisa. Então existem coisas na vida que a gente poderia considerar como coisas desagradáveis, ruins, não boas, não apreciáveis no sentido de tipo, eu aprecio aquilo como uma coisa boa, né, dar um juízo de valor, digamos assim, bom àquilo. Mesmo essas coisas ainda, você aceitar viver essas coisas, né? E você se permitir viver essas coisas como uma contribuição para que você tenha vivido uma vida boa de ser vivida, uma vida intensa, uma vida vivida. Enfim, concluímos a leitura desse livro. O Sentido da Vida vai ficar aí disponível, os episódios. De repente, talvez a gente transforme faça o corte aqui e coloque só em áudio a leitura completa do livro, né? Vou pensar num caso também, né? Nada de garantia ainda. Próxima segunda-feira voltamos. Durante os dias aqui a gente vai divulgando qual será a próxima leitura aí. Que tem umas ideias, mas ainda não está definido se um ou se outro. Um abraço, obrigado a quem acompanhou até aqui, quem assistiu depois, quem assistiu todos os episódios. Vamos continuando aqui. Se você tem alguma dificuldade de ler livros, separa esse momento aqui para pelo menos ouvir a leitura de um livro e a gente vai discutindo alguns assuntos que vão surgindo. Um abraço.